Episódio 8. Quem cuida de quem cuida? De acordo com o IBGE, cerca de 50 milhões de pessoas cuidam de alguém no Brasil. Desses 50, 25 milhões cuidam de pessoas que têm mais de 14 anos. É um trabalho cansativo e que exige dedicação. Para muitos, exige inclusive dedicação integral e, frequentemente, não é entendido como trabalho. Acompanhantes de pacientes oncológicos sabem bem disso. Eles já estão acostumados a dormir em cadeiras de hospitais, acompanhar na ida a exames e consultas, ajudar o paciente a se alimentar, a ir no banheiro, dar conforto em momentos de crise. Isso tudo enquanto seu próprio emocional também está abalado pelo diagnóstico de uma pessoa querida. É um trabalho importante, essencial. No episódio de hoje, vamos falar sobre heróis esquecidos, os cuidadores de pacientes de câncer. Vamos entender melhor o que move essas pessoas e como elas lidam com esse cotidiano desafiador. Este é o Superviventes, um podcast da AMEO, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMEO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Agora é com você, Gabi. Quando nossa reportagem entrou em contato com a funcionária pública aposentada Silvia Cerqueira para combinar a entrevista do nosso podcast, ela estava na Santa Casa de São Paulo, com a irmã, Patrícia, que tem leucemia. Era uma terça-feira. Ela havia acordado às 5 horas da manhã para chegar no hospital antes da abertura da fila para a quimioterapia. Entre chamar a senha dela, fazer o tratamento, esperar a consulta com o médico, acompanhar a Patrícia de volta para casa, a Silvia foi respondendo nossas mensagens. Mas só por volta das 8 da noite, conseguiu de fato combinar o horário da entrevista e encerrou a conversa logo, dizendo que ia para a cama, dormir, porque estava exausta. Ela nunca imaginou que essa seria a sua vida aos 53 anos, depois de 30 anos trabalhando nos Correios. Silvia achava que ia ter uma vida sossegada. Viajar, curtir, né? Tirar férias. Mas, no ano passado, a irmã dela, de 55 anos, descobriu que tinha leucemia mieloide aguda, um dos tipos de câncer de sangue. A Silvia, que já cuidava da mãe, que tem 93 anos, foi a escolhida da família para ser oficialmente a cuidadora da irmã, que é casada e tem 2 filhos na faixa dos 20 anos. A gente sempre teve uma ligação, a gente sempre foi unida, né? Tanto é que quando ela saía, eu saía junto, ou ela me chamava para sair, enfim. Aí depois desse lance da doença, a gente se aproximou mais, porque os filhos, o menino trabalha à noite, a mais nova estava desempregada, e sabe assim, esses jovens, ela não tem muito aquele traquejo para tratar das coisas, esses assuntos, então, era eu que tinha que ir. Essa história é comum, mas como a gente falou, além dos 2 filhos, a Patrícia tem também um marido. Ele é aquela pessoa que ele não tem paciência, tá? Ele quer o negócio agora, se você demora 5 minutos, ele já vai lá te perguntar, e aí, como é que tá? Nada? Daqui 10 minutos? Nada? Aí ele é aquele de armar barraco. Então, eu já falei, se não vai ajudar, fica em casa. Que o clima não é para deixar ela mais nervosa. Se vai atrapalhar, fica em casa. A história da Silvia é familiar para muitos acompanhantes. Assim, pacientes que contam com uma variedade de cuidadores, que dividem bem os esforços entre si. Mas em muitos casos, o trabalho fica nas costas de um cuidador só, que acaba nessa posição porque é o único disponível ou disposto a cumprir essa função. Mas não só nisso a história da Silvia é comum. O perfil dela se encaixa muito bem com o do cuidador médio no Brasil.
De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em conjunto com a Veja Saúde, dos 2.047 cuidadores familiares entrevistados, 83% são mulheres e 84% têm mais de 40 anos. O maior conjunto tem de 50 a 59 anos, como a Silvia. São 32% do total. Mas por que isso acontece? A psicóloga clínica Andréa Cristina Silva, que trabalhou na área da hematologia e transplante de medula óssea na Santa Casa de São Paulo e hoje atua em um consultório, explica pra gente. Historicamente, as mulheres ocupam esse papel do cuidado, né, do cuidado dos filhos, do cuidado nas tarefas domésticas. E é interessante pensar que quando as mulheres entram no mercado de trabalho, na verdade, não ocorre uma distribuição desses papéis. Na verdade, a mulher agrega novos papéis. Então, até o aspecto do cuidado em saúde, nitidamente, a gente tem aí uma perspectiva da mulher no cuidado, né? Existe uma crença de que as mulheres são mais habilidosas para este cuidado, então acho que é uma crença que reforça esse primeiro contato inicialmente, né, e retirando ali o homem deste papel. Acho que é uma reconstrução que a gente precisa desenvolver para que esse papel possa ser melhor distribuído, identificando que sim, que o homem é habilidoso sim para o cuidado e que ele tem habilidades ali para poder desempenhar o papel do cuidador de um paciente com câncer. O corretor de imóveis, Amaury Fernandes, é uma exceção à regra. Em 2002, quando ele tinha 42 anos, sua filha, Camila, que já contou sua história pra gente no segundo episódio, descobriu que tinha leucemia, 2 dias antes de começar seu primeiro ano na faculdade. Foi ele que acabou ficando mais tempo cuidando da Camila no hospital. Como o próprio Amaury conta, isso foi menos uma decisão ativa, feita em conjunto, e mais algo que acabou acontecendo, por conta das circunstâncias familiares. Na verdade, eu fui ficando. Aí tem uma hora que você tem que sair para tomar banho, voltar. E assim foi se trocando entre a mãe dela e eu, né? Mas eu fiquei a maioria dos dias, né? Vendo isso, acompanhando ela, tudo, né? Assim como os pacientes têm que aprender a lidar com o diagnóstico e a realidade do tratamento, esse processo também pode ser emocionalmente custoso para os acompanhantes. Olha o que a Andrea fala. O impacto do câncer, ele não é só para o paciente, ele impacta a família como um todo, a estrutura da família como um todo, né? Então, nesse primeiro momento, o cuidador tem uma sensação muito grande de impotência, né? Porque é uma doença desconhecida, é uma doença que assusta, então ele tem ali o impacto inicial do que vai acontecer, né? Com a família, com a rotina, com a estrutura, de modo geral. Então, a sensação de impotência é muito grande, né? Inicialmente, paciente e cuidadores. Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Eu quero fazer alguma coisa ali, é uma situação que mobiliza a família, mas a família não tem muito, a gente não tem muito o que fazer nesse momento, né? O Amaury estava vendo sua filha, uma adolescente recém-formada no ensino médio, enfrentando uma doença grave que colocava em risco sua vida. E, como os acompanhantes fazem, ele teve que encontrar uma forma de lidar com esse processo. Não incorporei que era uma guerra e que tinha amigos que morreram e tem que andar para frente, dar os seus tiros e andar para frente. E ele não aplicou essa lógica só para o emocional, mas para todo tipo de desconforto que teve de enfrentar. Todo mundo sabe que o hospital não é exatamente o lugar mais confortável do mundo, mas lidar com desconforto não é tão ruim quando estamos lá por algumas horas, ou mesmo para uma internação curta, de poucos dias. Quando você é o acompanhante de um paciente oncológico, essas internações podem ser bem mais longas. O Amaury conta que teve de se acostumar com a falta de lugar para dormir. Ele lembra que os piores dias foram os primeiros 40 de internação da Camila. Ele só teve um lugarzinho melhor quando sua filha foi para o setor de transplantes, o TMO. Escuta só. Quando foi para o TMO, ok, que tinha uma poltrona, vamos dizer assim, razoavelmente boa. Agora, os 40 dias, eu dormi no chão, numa cadeirinha de fórmica, lá no quarto, lá não tinha nada, absolutamente nada.
Então você tinha que dormir na cadeira, no chão. Mas é claro que o pior não foi o desconforto, foi ver a filha enfrentando tudo isso. Ele comenta, por exemplo, da impotência que sentiu no momento em que a Camila ia receber a medula. O transplante de medula parece uma transfusão de sangue. Para auxiliar na entrada da medula, utiliza-se um aparelho chamado bomba de infusão. No dia, o equipamento travou. Veja só como ele se sentiu. Eu não sabia o que fazer, nesse dia eu não pude interferir, porque, obviamente, eu tive consciência que era uma coisa muito, muito fora do meu controle, né? Porque o material chegou, então é feito toda a preparação para o transplante, que na verdade é que nem uma transfusão de sangue, certo? O equipamento travou, né? O que eu achei também um absurdo. No fim, depois de muito perrengue, o transplante deu certo, e o Amaury encontrou o seu jeito de lidar com todo o sentimento de impotência. Mas depois de toda essa história, você pode estar se perguntando como o Amaury fazia tudo isso e trabalhava. E a resposta é que simplesmente não dava. Depois, durante o tratamento da Camila, o Amaury, que tinha uma empresa, se afastou do trabalho, um acordo que fez com o sócio. Já a Silvia, como dissemos, é aposentada. Na média, os cuidadores primários dos pacientes simplesmente não têm a possibilidade de trabalhar nesse período. Alguns têm soluções, como se afastar temporariamente ou se aposentar, mas muitos outros não têm a mesma possibilidade. E aí acabam tendo que dar um jeito, que raramente é ideal. Nos Estados Unidos, em alguns casos, o governo paga uma pensão para pessoas que deixam de trabalhar para cuidar de familiares que estão doentes. No Brasil, infelizmente, não temos nada parecido. Mas o trabalho é apenas um elemento que os acompanhantes colocam de lado nesse período. De fato, eles colocam a vida em segundo plano para cuidar dos pacientes. A casa, a família, os hobbies, o próprio bem-estar. A importância disso tudo parece empalidecer frente à vida de um ente querido. Mas existe uma carga emocional de deixar a própria vida de lado. O que geralmente acontece é que o cuidador vai guardando ela dentro de si para não demonstrar nada para o paciente. E nisso, essa carga vai se acumulando. Então, a gente tem ali frustração, raiva, o próprio desgaste emocional, né, por estar abdicando de muitas coisas da vida pessoal para poder estar nesse circuito do tratamento, né? Então, a gente tem uma emoção também como essa, a culpa de estar sentindo todas essas coisas, né? O medo do desconhecido. Toda a emoção ela é válida. A gente precisa começar a desenvolver na nossa sociedade a ideia de permitir a emoção, né? O que eu faço com essa emoção é um segundo plano, né? Porque o que geralmente acontece é a gente querer ceifar a emoção e depois explode, ou ela sai com estratégias compensatórias. Existem muitas estratégias compensatórias possíveis. A relação com a comida, por exemplo, pode ser um desses escapes. Tem gente que começa a comer muito mais, assim como tem gente que quase para de se alimentar. A Silvia, que no começo do tratamento da irmã chegou a ficar internada com ela, passou por isso. Eu perdi peso no começo, agora eu ganhei já meus pesos de volta e eu preciso perder eles de novo. Mas não nessa vibe louca aí, né? Todo esse estresse pode até levar ao adoecimento. Eu fiquei uma semana, quando ela estava internada, me atacou minha laringite, eu falei, Fia, sem chance de eu ficar aqui com você. Aí ficou o filho dela e a filha, eles ficaram revezando entre eles, até eu estar 100% de novo. É importante encontrar esses escapes saudáveis para todos esses sentimentos de frustração e impotência. Olha o que a Andrea recomenda. Então, a expressão emocional, ela precisa ser bem-vinda. Então, eu estou frustrada, né? Então, vamos contar uma situação ali específica. Tem um paciente que precisa fazer determinados procedimentos ou alguns cuidados, e o cuidador está ali mostrando que ele tem que fazer todas essas coisas, e o paciente não faz, e aí o cuidador se sente invalidado, né? Frustrado, porque eu estou aqui cuidando de você, mas você não está se cuidando, né? Isso é clássico ali no tratamento do câncer, né? O primeiro aspecto é ele conseguir entender a frustração, né? De que o que ele está desejando ali para aquele paciente é o melhor, né? Então, ele está frustrado porque o que ele está fazendo ali para aquele paciente é o melhor.
né? Mas entender que existe um limite, de que talvez aquele paciente não consiga executar tudo da forma como ele faria. São pessoas diferentes, que funcionam de formas diferentes. Então, poder sentir essa emoção de que, olha, se fosse eu faria assim, 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 assado. Poxa, mas é o outro. Então, é como se eu tivesse que compreender o limite do outro, a autonomia do outro, tá? Então, eu reconheço a minha frustração, né? Eu normalizo essa frustração e, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho um limite. Em alguns momentos, a gente tem que tomar cuidado para que o cuidador não se torne o responsável pelo tratamento do paciente, tá? O cuidador é o apoio, mas quem está no volante do tratamento é o paciente. Porque traz essa ideia do limite, tá? Do limite, do respeito à autonomia. Eu estou enxergando ali, porque todos nós, né, até os profissionais, né, os cuidadores formais, eles também têm um limite. O médico indica ao paciente o que ele precisa fazer, mas quem está no volante para executar aquilo ou não é o paciente. Entender esse limite é muito importante. O acompanhante e o paciente são pessoas diferentes. E, no final do dia, é o paciente que vai tomar as suas decisões sobre a sua vida. Mas assim como é necessário aprender a respeitar a autonomia e os limites do paciente, o acompanhante também tem que respeitar os seus próprios. Ser cuidador não significa que você tem que estar bem e disposto 100% do tempo. Mas aí, frequentemente, surge também uma culpa. Como é que eu respeito os meus limites quando a pessoa que precisa de mim pode morrer? Acho que a emoção primordial que vem quando a gente fala que o cuidador precisa de cuidado é a ideia da culpa, né? Se eu estiver cuidando de mim, né, eu não estou cuidando do outro, e aí eu me sinto culpado. Se eu estiver me sentindo bem, né, tendo prazer com alguma coisa, ou descansando ou relaxando, e o paciente não está, eu me sinto culpado, né? Então, a gente precisa muito trabalhar a ideia da culpa, né? O cuidador, ele não é culpado por tudo aquilo que o paciente está passando. A culpa de tudo isso que ele está passando é da doença. Vamos jogar, né, a culpa para a doença, né? Para que ele consiga entender que o papel que ele desempenha é um papel valoroso, né? Mas é um papel que tem um limite. Eu não vou conseguir aliviar o paciente de toda a dor, de todas as necessidades. Eu tenho um limite desse cuidado, né? Então, quando a gente trata um pouquinho essa ideia da culpa, a gente libera um pouco mais o cuidador para pedir ajuda, o cuidador para dizer aquilo que ele não consegue fazer, né? A gente libera o cuidador para cuidar da própria vida. Conversar, deixar esses limites claros para o paciente e para a família pode ser difícil, mas é muito importante. E aqui entra outro ponto. É importante ter uma rede de apoio. Nem sempre há outra pessoa que possa ajudar o cuidador, mas quando houver, é importante fazer um revezamento. Não deixar tudo nas costas de uma pessoa só, mesmo que ela esteja aparentemente mais disponível. Ninguém aguenta trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. E cuidar é um trabalho sim. Foi o que a Silvia conseguiu fazer em alguns momentos. Eu revezava, às vezes eu ficava 2 dias, aí ele, meu sobrinho que ia, depois ele voltava, aí a irmã dele ia, a gente fez um revezamento. A Silvia fez e faz o que a psicóloga Andréa indica: deixar claro para a família quais são as dificuldades que enfrenta nesse processo. Isso pode sim gerar conflito, mas ainda assim é importante conversar. E também é importante conseguir se comunicar com o paciente sobre suas dificuldades e frustrações, sempre de maneira adequada. Olha o que a Andréa comenta. Quando a gente reconhece as nossas dificuldades, né, a gente consegue enxergar o que é necessário. Aí eu consigo pedir ajuda, eu consigo comunicar melhor, eu consigo aliviar as crenças, tá? Então, esse caminho, porque senão a gente fala o que na psicologia a gente chama de conspiração do silêncio, né? Então, eles sofrem sozinhos, um de cada lado, estão angustiados, um de cada lado, e aí fica
A gente fala de uma desconexão emocional nessa relação. E comunicar não é só sobre divisão de tarefas. Também é um mecanismo importante para lidar com a frustração. Ter uma válvula de escape para todo esse sentimento. Ter um espaço para falar sobre suas próprias dificuldades, ser ouvido e se sentir validado. E aí surgem os grupos de ajuda, presenciais ou pela internet. Eles ajudam? É bom para o cuidador conversar no tempo livre com outros cuidadores, pela internet, em grupos de WhatsApp, por exemplo? Veja o que a Andrea fala. Eu diria que é uma via de mão dupla, né? Se por um lado, talvez seja um aspecto onde eu tenho espaço para poder expressar algo, e aí tem uma identificação nesse sentido. Por outro, fico pensando que é um tempo maior que você está exposta a essa temática. A Silvia, por exemplo, não gosta de grupos de WhatsApp de cuidadores. Nem entra. Ela prefere fazer artesanato quando tem tempo livre. Ela trabalha com reciclagem de materiais, garrafas, quando não está cuidando ativamente da Patrícia e da mãe. É um jeito que ela encontrou para manter a cabeça no lugar. Porque, se ela fosse esperar por reconhecimento para ter algum conforto psicológico, estava perdida. E as pessoas agradecem a Silvia pelo empenho? Não. Não. Entre aspas, né? Alguns sim, outros criticam, que nem minha mãe mete o pau, porque eu só estou ajudando ela, não estou ajudando ela, não sei o quê, bebê. Eu estou na minha, eu estou fazendo por cada um o que eu posso. Minha irmã, sim, minha irmã reconhece tudo, até meu cunhado reconhece tudo, né? Mas é aquele negócio, é difícil, o processo é bem louco. A gente sabe bem que, em situações de família, sempre pode rolar ciúmes e brigas. E o acompanhante tem que lidar não só com as dificuldades relacionadas ao tratamento do paciente, mas também às outras pessoas, que podem se sentir negligenciadas durante esse período. Sim, a crise de ciúmes, tudo, então eu ignoro. Como diz o pessoal, eu finjo demência e vou cuidando de uma e cuidando da outra. Cuidar é uma missão. Nem todo mundo está preparado para ela. Nem todo mundo reconhece essa missão. E é importante cuidar também de quem cuida. É por isso que a gente deixa aqui nosso abraço de agradecimentos para a Silvia e para o Amaury, que tiraram um tempinho de suas vidas para conversar com a gente. Também agradecemos a todo o apoio e conhecimento que a doutora Andrea compartilhou para que os cuidadores tenham mais consciência e saúde mental para enfrentar essa guerra. Obrigado a todos. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.amio.org.br/Nota Fiscal Paulista. Para doar diretamente, entre em www.amio.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi feita pela equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação do Dr. Alexandre Massal Yoshizumi, médico especialista em acupuntura do Hospital Israelita Albert Einstein, e da doutora Tatiana Azevedo, médica radio-oncologista também do Hospital Albert Einstein, e das nossas superviventes, Débora e Rita. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima semana.